Oi, gente, vamos para mais um assunto interessante? Bom, eu mostrei para vocês em relação a todas as características, patologias relacionadas às hemácias. Também mostrei como é que ocorre o desenvolvimento e o processo de diferenciação e maturação celular dos leucócitos e suas patologias relacionadas. E agora a gente vai tratar do último assunto na análise das hemácias, ou melhor, da análise da hematologia, que é justamente o início ou estudo em relação às plaquetas. Para poder entender as plaquetas, nós precisamos observar como é que ocorre a formação dessas plaquetas, que nós chamamos de trombopoiese ou série megacariocítica. Então, aqui nessa série, ou na formação das plaquetas, o que nós precisamos observar ou lembrar? Que a formação das plaquetas, elas estão muito mais relacionadas, tá, com a presença aí, elas estão presentes, que eu quero dizer, na linhagem mieloide. Então, na linhagem mieloide, nós vemos que tem a formação dos granulócitos, formação dos monócitos, formação das hemácias, e aí no meio nós temos o que? A formação das plaquetas. Ou seja, as plaquetas, elas pertencem à linhagem mieloide. Não se esqueçam desse detalhe, tá? E aí vamos observar algumas características gerais em relação à formação dessas plaquetas. Primeiro, a gente não observa, como é nas outras linhagens, ou melhor, nas outras séries, é a questão de sucessivas mitoses para você manter uma grande reserva celular. No caso das plaquetas, nós temos, sim, reserva celular, mas quando você compara a medula óssea, quando você faz a biópsia da medula óssea, você faz essa comparação, você observa que você tem muita célula em relação à formação dos granulócitos, das hemácias, dos monócitos, até mesmo dos linfócitos. Mas quando você procura a quantidade de plaquetas, de células que vão dar origem às plaquetas, você não vê essa mesma quantidade em relação a essas outras células. Tá? Outro dado ou outra característica muito importante é a questão da poliploidização, ou seja, o que você observa nessa célula? Que no interior dela, ela não consegue fazer sucessivas mitoses, mas ela consegue duplicar de uma forma muito eficaz, uma grande quantidade também desse DNA, do núcleo em si. Então, nesse caso, a célula, ou melhor, a série megacariocítica, ela tem o que nós consideramos de endomitose genuína. São endomitoses raras, mas podemos utilizar como exemplo dessa endomitose justamente a formação dessas plaquetas. E quando a gente estuda a questão da ação da formação das plaquetas, nós temos um hormônio que ele é muito parecido com a ação que eu falei para vocês em relação às hemácias. Lembra da eritropoetina? Pois é, na formação das plaquetas, eu também tenho um outro hormônio, é chamado de trombopoetina. Esse hormônio, a trombopoetina, é um hormônio em que ele é sintetizado no fígado e também nos rins, em que nós vamos observar o seguinte. Pronto. Então, o que é que nós vamos observar especificamente a ação desse hormônio? Bom, na ação deste hormônio, então observe na figura que nós temos o quê? A questão do fígado, né, que é o fígado que ele vai sintetizar a ação desse hormônio, a trombopoetina, e essa trombopoetina ela é constantemente sintetizada para justamente manter a quantidade de plaquetas uma quantidade suficiente. Ou seja, pacientes que apresentam problemas em relação ao funcionamento do fígado e em relação ao funcionamento também do rim, ele também pode apresentar problemas na produção de plaquetas. Então, nesta figurinha especificamente, então nós temos aqui o fígado que ele vai secretar esse hormônio e esse hormônio ele vai atuar lá no início da série megacariocítica. Ou seja, ele vai atuar especificamente no megacardioblasto. No megacardioblasto, ele tem um receptor para esse hormônio. Então, esse receptor desse hormônio, então ele vai aumentar um pouco a mitose desse megacardioblasto e vai acelerar o processo de formação dessas plaquetas. Outro ponto que também chama a atenção nessa combinação de ações em relação à trombopoetina é que esse hormônio ele é constantemente, como eu falei para vocês, sintetizado, porque as plaquetas que são formadas, elas são retiradas da circulação sanguínea quando passam lá no baço. Então, o baço, ele diminui a quantidade dessas plaquetas. E aí, quem sinaliza que precisa sintetizar as plaquetas
não é o baço, e sim é o fígado e o rim que faz esse aumento da produção dessas plaquetas. Então, ocorre justamente esse regulamento, esse feedback, né, em que nós temos a ação desse hormônio para poder auxiliar justamente no que nós chamamos da ação desse hormônio em cima do megacardioblasto, para poder aumentar a produção dessas hemácias. E aí, quando nós temos uma diferenciação celular, então a partir do megacardioblasto nós temos a formação do promegacariócito. A esse promegacariócito observa-se a poliploidização, e aí ele vai aumentando de tamanho, está chegando no mecariócito maduro, e esse mecariócito maduro ele começa a formar prolongamentos, liberando as plaquetas. Lembrando que plaquetas são fragmentos celulares, tá? Vamos ver então as características de cada uma dessas células? Bom, na questão do megacardioblasto, então observe aí que é uma célula muito grande. Então, essa relação núcleo-citoplasma, nós temos um núcleo que é muito maior em relação à quantidade de citoplasma. A cromatina, a gente observa que ela não é aquela cromatina frouxa, ela tem uma densidade um pouco variável. Dependendo da célula, a gente também pode observar a presença de nucleolos. E o citoplasma, ou melhor, o que tem aí de citoplasma, um pouquinho que tem, nós observamos um citoplasma bastante basofílico, azul, por conta da presença de granulação. Na próxima célula, então, quando ele vai fazendo o processo de diferenciação celular, então ele sai do megacardioblasto e entra no promegacariócito. Esse promegacariócito, observe que nós já temos o quê? Uma alteração aí nesse núcleo, que é justamente o início do processo de poliploidização que a gente observa na série megacariocítica. Então, o núcleo, que antes ele era grande, uniforme, então ele começa a apresentar umas divisões, umas lobulações, caracterizando justamente essa poliploidização. A cromatina ela já começa a ficar um pouco mais fina por conta desse processo. E o citoplasma, ele continua basofílico? Continua. Mas observe que esse citoplasma, ele já começa a ter mais zonas mais azuladas e mais um pouco isoladas, mais perceptíveis, podemos colocar assim. E aí, nesse processo contínuo de maturação, nós temos o megacariócito maduro. Esse megacariócito, ele já apresenta vários e vários núcleos, ele já tem pontilhados azurófilos já bastante finos presentes no citoplasma. A divisão do citoplasma, ele já inicia esse processo de projeção desses segmentos para justamente a liberação dessas plaquetas. Observe nessa figurinha aqui embaixo, onde está a letrinha K, tá? Observe que aqui nós temos justamente a liberação dessas plaquetas. Lembrando que são fragmentos do megacariócito. E, dependendo desse megacariócito, então ele pode liberar de 1.000 até 5.000 plaquetas. Então, é essa produção mais ou menos diária que a gente considera por cada megacariócito. E, para finalizar esse processo de diferenciação celular da série megacariocítica, então aqui, já no sangue periférico, a gente observa que a presença desses trombócitos ou plaquetas, que é justamente esse produto de todo esse processo de maturação dos megacariócitos, é considerada a menor estrutura desse sangue periférico, mas ela tem uma importância tremenda na questão do processo de coagulação sanguínea. Então, aqui, a gente pode observar, nessa outra figurinha aqui embaixo, que quando a gente observa a plaqueta numa lente de grande aumento, a gente observa que ela tem um citoplasma, né, um citoplasma bastante basofílico, claro, e ela apresenta como se fossem algumas granulações azurófilas. Então, isso é bem interessante quando a gente observa a questão justamente desses dessa série megacariocítica, é isso que eu quis dizer. Então, aqui nessa outra figurinha, eu queria que vocês observassem o seguinte, deixa eu aumentar ela aqui um pouco de tamanho, para vocês poderem observar essas informações. Tá? Então, aqui, mostrando como ocorre essa evolução do processo de formação das plaquetas. Então, nós começamos no megacardioblasto, uma célula pequena, e aí ela vai fazendo processos de poliploidização, e observe que ela vai aumentando, né, de tamanho, dependendo da ação dessa trombopoetina também, então ela pode aumentar muito mais de tamanho. E ao final, ela vai fazer justamente uma formação de prolongamentos celulares para poder liberar essas plaquetas. Então, essa é
essa sequência de eventos que precisamos observar nesses pacientes, ou melhor, na série megacariocítica. Continuando aqui, então, vamos observar as características principais da série megacariocítica, tá? Então, aqui nós temos o quê? A ação da trombopoetina. Então, é um hormônio que ele é sintetizado no fígado e no rim. É importante para poder manter a celularidade dessa série. O megacardioblasto, então, como o próprio nome diz, blasto. Então, é uma célula muito matura que ela precisa ficar presente exclusivamente lá na medula óssea. Se a gente encontrar a presença desse megacardioblasto no sangue periférico, então, isso é indicativo que o paciente está tendo algum quadro de leucemia, tá? O pré-megacariócito, qual é a principal característica? O pró-megacariócito, que ele tem justamente o processo de poliploidização e é uma poliploidização sucessiva, até chegar no megacariócito maduro, que ele vai fazer prolongamentos e liberar essas plaquetas. Então, é essa sequência de eventos que a gente precisa observar nessa série. Então, com isso, a gente finaliza, pelo menos assim, o estudo das séries ou da formação das linhagens, tanto da linhagem mielóide quanto da linhagem linfóide, e qual vai ser a origem, o que vai estar compreendido entre essas linhagens que nós precisamos sempre que observar. E a questão da citologia dessas plaquetas em si? Bom, então, como eu falei para vocês, as plaquetas, então, elas são fragmentos desses megacariócitos, que vai fazendo esses prolongamentos e vai liberando essas plaquetas, que contém no seu interior vários tipos de organelas plaquetárias que são importantes para o processo de coagulação sanguínea, especificamente quando a gente fala de agregação plaquetária. Então, a origem dessas plaquetas é lá na medula óssea através do megacardioblasto. O tempo de vida dessas plaquetas varia de 7 a 10 dias, alguns autores colocam pode chegar até 12 dias. Então, observe que é um tempo bem curtinho, então precisa estar o tempo todo repondo essas plaquetas. Então, aqui é para a gente observar uma morfologia normal das plaquetas. Então, é dessa forma que a gente observa numa lente de aumento, de grande aumento. E claro que, através dessa morfologia normal, pode ser observado algumas alterações que podem estar associadas ou não a algum tipo de patologia. Então, nesse caso aqui, nós temos, deixa eu voltar, nós temos as plaquetas gigantes e nós temos as macroplaquetas, tá? As macroplaquetas são plaquetas tão grandes que elas podem até chegar ou ficar um pouco abaixo do tamanho de uma hemácia. Já as plaquetas gigantes, elas terão um tamanho quase que de uma hemácia ou até maior do que uma hemácia. É essa figurinha aqui que eu preciso mostrar para vocês. Então, observe que nessas plaquetas gigantes, que ela é uma plaqueta enorme, que ela é quase ou maior até do que o tamanho de uma hemácia. Então, é isso que chama a nossa atenção. No dado do hemograma, nós temos um dado específico que nós vamos estar avaliando o tamanho dessas plaquetas. O tamanho dessas plaquetas varia de 7 até 11 femtolitros, que é o tamanho que nós consideramos o tamanho considerado normal. Acima disso, então, pode estar dentro de um quadro de macroplaquetas e acima de 20 femtolitros, ou VPM, volume da plaqueta. Então, isso já é característico de plaquetas gigantes. E vai estar associado com algumas patologias, como a síndrome de Bernard-Soulier, que eu vou falar para vocês, a anomalia de May-Hegling, que eu já falei, em relação àquelas anomalias hereditárias dos leucócitos, e algumas doenças mieloproliferativas, que também está relacionado com o estudo das leucemias, que a gente pode observar a presença dessas plaquetas gigantes. Satelitismo plaquetário. Satelitismo plaquetário é quando a gente observa ao redor de neutrófilos e monócitos uma agregação plaquetária, tá? Isso forma como se fosse uma roseta. A gente pode observar isso através da lâmina, tá? Mas a observação, eu identifiquei um satelitismo plaquetário, ele não é específico ou ele é indicativo de algum tipo de patologia. É só uma observação que você pode colocar isso no hemograma. E agregados plaquetários é quando a gente observa justamente, a definição aí está errada, tá? Mas é quando a gente observa justamente esses agrupamentos dessas plaquetas, em que esses agrupamentos pode ter sido ocasionado
pela falta, por exemplo, de homogeneização do tubo de EDTA logo após a coleta. Então, você precisa fazer a homogeneização de 3 a 5 vezes, tá? Movimentos não pode ser estilo escola de samba, então você tem que ser movimentos homogêneos e também tranquilos, tá? Para que o sangue ele entre em contato com o anticoagulante e evite o processo de formação de microcoágulos. Então, os agregados plaquetários é a formação de coágulos. E o que isso significa? Algum tipo de patologia? Não, possivelmente é esse quadro aí que eu acabei de escrever para vocês. Qual a importância de eu estar observando a questão desses agregados plaquetários? É quando eu vou realizar o hemograma do paciente e lá no aparelho ele me diz assim, olha, a quantidade de plaquetas do paciente está baixa. Aí você observa, nossa, mas está tudo normal, a hemácia está normal, o glicose está normal. E por que as plaquetas estão me dizendo que estão baixas? Digamos, deu 80 mil. E aí, ou 70 mil, 60 mil plaquetas, frente a 140, 150, que é o mínimo do valor de referência. Aí você pode fazer a lâmina e ao observar a lâmina você vai ver justamente a formação desses agregados plaquetários. Então, na formação desses agregados plaquetários, você vai ter que ou pedir uma nova amostra, ou você vai ter de fazer uma contagem manual e fazer uma correção da quantidade dessas plaquetas, tá? Então, o aparecimento desses agregados plaquetários é um problema em relação a um erro técnico no momento da coleta, na maioria dos casos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e a gente se vê na próxima aula sobre a questão da fisiologia.